começando mais um SV Talks. Hoje a gente vai tocar num assunto muito importante da sociedade. A palavra, ela é grande e assustadora do mesmo tamanho que o problema. A gente vai falar de bullying e todos os problemas que estão associados a ele. Antes de começar, já te convido. Assina o canal, se inscreve e aciona esse sininho, senão você vai ficar sem receber as principais informações e as entrevistas que a gente faz aqui. A minha convidada de hoje é a doutora Daniele. Ela vai se apresentar e depois a gente vai entrar nesse assunto tão profundo e tão dolorido da nossa sociedade. Daniele. Boa noite, obrigada pelo convite. Meu nome é Daniela, eu sou psiquiatra da infância e da adolescência, trabalho em consultório particular e trabalho na Unifesp em dois ambulatórios diferentes, dois temas bastante diferentes, um com a população de gênero, a população transgênero, e outro na adolescência, na pediatria. Muito bem, Daniele. Daniele, a gente tem enfrentado aí recentemente alguns casos que reverberaram na mídia. E quando eles reverberam na mídia, isso começa a aparecer para todos os lados. Mas o problema ele está mais profundo e ele existe há Uhum. muito tempo. Eu sofri bullying na escola, né? Eu Uhum. era, eu tinha 7 anos. Meus pais eram desquitados, então eu era filha de uma mãe desquitada que teve a brilhante ideia de me colocar no colégio de freira. Então, Uhum. eu não era uma boa menina para ser amiga das Uhum. minhas colegas. E aí, Uhum. colocada de escanteio, eu brincava com os meninos e os meninos mais encapetados, porque eu já não tinha muito juízo mesmo. Mas naquela Uhum. época, isso não era bullying, isso era normal, porque afinal de contas, aqui se desenquadrava do modelo e do padrão era eu, e não as minhas Uhum. amigas, né? Uhum. Mas hoje em dia isso está um pouquinho mais exacerbado, né? A gente teve casos recentes aí de preconceitos que vieram à tona. E eu queria que você trouxesse um pouco da sua experiência. O que que você pode compartilhar com a gente em relação a isso? Então, primeiro, a gente precisa entender que bullying são atos de violência, né? Pode ser violência verbal, violência física, contínuo, né? Então é isso. Se alguém me xingou uma vez na escola, não é bullying, é uma coisa frequente e contínua, né? É um assédio, né? Quando a gente fala de adulto, a gente fala assédio, né? É um assédio frequente e contínuo que geralmente acontece no ambiente escolar. E quando a gente fala de bullying, a gente está falando obrigatoriamente de crianças e adolescentes. Se a gente fala de adulto, a gente fala de assédio, né? Daí tem assédio moral, assédio sexual, enfim, é outra coisa, né? Então, bullying obrigatoriamente é de criança e adolescente. E que é essa questão contínua, essa violência contínua, né, em geral, de uma pessoa ou um grupo contra, normalmente, uma pessoa, né? Você não faz bullying com um grupo inteiro, você pega uma pessoa só, né, para acabar com ela, né? E normalmente o que a gente vê é que essa pessoa ela destoa um pouco do resto. Então, é isso que você falou, né? Você era a única que tinha pais divorciados, né? Então você era fora do padrão, né? Então é a pessoa que está ou muito acima do peso, ou muito abaixo, ou é muito bom aluno. Isso também acaba sendo um motivo importante de bullying. Eu vejo várias crianças até deixando de estudar porque não querem ser o nerd, né? Não querem ser o primeiro da classe, né? Ou por conta da cor, a gente tem visto várias questões aí de racismo recente. Por conta da religião, a gente tem visto muitos casos de antissemitismo recentes, né? Então, assim, são pessoas que normalmente destoam da média daquelas pessoas na escola, né? E isso acaba sendo um motivo de bullying importante, né? Normalmente, a pessoa que sofre o bullying, ela é uma vítima, né? E como toda vítima, ela tem medo de falar, ela tem medo de denunciar, né? Então, o que a gente vê muitas vezes é aquela criança começa a ficar mais retraída, mais quieta, de repente ela não quer mais ir para a escola, de repente ela não quer mais ir para o clube, porque às vezes o bullying, ele é gigante, né? Ainda mais, sei lá, se a gente está falando, por exemplo, a gente pode conversar um pouquinho do cyberbullying, né? O cyberbullying não tem fim, né? Quando a gente fala de um bullying na escola, é horrível, mas está localizado ali, né? O cyberbullying é o mundo, né? Caiu na rede e acabou, né? Então é isso, a criança começa a não querer ir para a escola, clube, sair de casa, enfim, a coisa é muito grave, né? Então, quando a gente vê uma criança, um adolescente que começa a ter uma mudança de padrão, sabe? Começa a evitar ir para a escola, começa a evitar se relacionar com as pessoas, cada vez mais intrusivo, cada vez mais quieto, a gente precisa pensar o que está acontecendo, né?
E o que eu vejo no consultório é que às vezes é um motivo de surpresa para os pais, né? Eu sempre pergunto aqui no consultório. Então, por exemplo, sei lá, vai, uma criança que ia feliz para a escola, era boa aluna, lá, 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 e de repente começa a ter uma mudança estranha de padrão, não quer mais ir para a escola, começa a ir mal, tal. E daí eu pergunto, tem alguém te incomodando na escola? A criança fala, tem. E daí os pais não sabiam, né? Porque, de novo, a criança não vai denunciar, ela não vai falar, eu não quero ir para a escola porque estão me incomodando. Eu não quero ir para a escola porque dói minha barriga, eu tô com dor na perna. A criança não tem essa articulação, né, de conseguir falar e tem muita vergonha, como toda vítima, é isso que a gente está falando. É muito difícil a vítima se empoderar, poder fazer denúncia, né? Isso até nos adultos é difícil, imagina uma criança que não tem tanto recurso psíquico para isso. Então, muitas vezes o que a gente vê é que começam a aparecer sinais indiretos nessa criança, né, de, sei lá, não dormir direito, não comer direito, não querer ir para aquele ambiente, né, então não quer ir para a escola de jeito nenhum, começa a inventar desculpa, né, então, eu tô com dor de barriga, minha professora é chata, quando na verdade a questão não é a professora, né, a barriga, a questão é o bullying que ela está sofrendo, mas ela não consegue, entre aspas, contar isso para ninguém. Né? E às vezes a gente pergunta, a criança fala, até chora, né, de felicidade que alguém perguntou, mas o que a gente vê é isso, as pessoas perguntam muito pouco ativamente sobre o bullying, né? E por outro lado, a criança que pratica, ou o grupo, né, que pratica o bullying, também é alguém que é vítima, né? É alguém que, em geral, tem uma família desestruturada ou que já sofreu algum tipo de violência, né? A gente sabe que a violência tem esse padrão de ser perpetuada, né? Então, por exemplo, crianças que sofreram violência e abuso vão ou podem, né? Não obrigatoriamente vão, mas podem também perpetrar, ser, né, pessoas violentas e abusadoras. Então, é isso, a gente sabe que isso vai continuando de geração para geração, né? Então, as pessoas que praticam o bullying também são pessoas que precisam ser cuidadas, né? O agressor, ele também tem uma questão psíquica, né? Ele não está fazendo aquilo simplesmente porque ele é ruim ou porque ele é chato, mas porque ele também já sofreu algum tipo de violência e é o jeito que ele consegue se relacionar. Então, quando a gente fala de bullying, eu brinco que a gente fala de uma falência total, né? Assim, falência da vítima, falência do que agride, né? E falência de quem não percebeu, porque é isso, às vezes a gente tem situações aí que a criança conta, sei lá, ela muda de escola e um ano depois ela vai contar que ela sofria bullying, né? Mas ela pede para mudar de escola porque, sei lá, a escola é longe, é de manhã, enfim, vai inventando mil desculpas e só depois que ela vai contar, olha, o fulano lá, sei lá, roubava meu lanche todo dia, batia em mim, né? Ou seja, são situações que muitas vezes não são vistas nem pela própria família e nem pela escola. Então eu falo, bullying é uma falência de todos nós, né? De quem agride, do que é agredido, da escola, dos pais, da sociedade. Então realmente a gente tem que ter esse olhar mais cuidadoso em relação ao bullying. Isso era uma coisa que eu ia te perguntar, né? Se a criança que faz, que tem o ato de executar o bullying contra a outra criança, se ela aprende isso em casa, por exemplo, no caso dos preconceitos, né? Do antissemitismo, do racismo, preconceito da gordofobia, isso ela aprende em casa? São valores que são transmitidos na família? Assim, é difícil a gente falar, porque hoje em dia a gente tem a internet. Então a gente vê lá, né, sei lá, manifestações antissemitas, manifestações racistas, né? A criança e o adolescente, ele tem acesso a muito conteúdo diferente de antes, que realmente o conteúdo, dele era só dos pais. Então o que a gente pode pensar é que existe um padrão, de se permitir, ver o outro como algo ruim, isso sim a gente pode falar que é uma questão familiar, mas a gente não pode esquecer isso, né? Que hoje as crianças têm acesso ao mundo, como não tinham antes. Então, não dá para a gente obrigatoriamente falar, olha, esse pai é racista, esse pai é antissemita, por isso que a criança é assim, né? Muitas vezes tem a ver com isso, mas, de novo, a criança tem acesso a tudo, né? Com a internet. Então, mais um motivo para a gente pensar que a gente precisa controlar o que está acontecendo, né? Não sei se você já olhou, existem grupos horríveis, né? Assim, antissemitas, racistas, que realmente pregam a morte, né, ou a violência, tem que bater em todos os judeus, tem que matar todos os negros, sei lá, gay não pode frequentar a escola, né? Tô falando aqui em relação a minorias, mas é isso, são grupos absolutamente violentos e que pregam violência e morte das minorias, né? Então, assim, é, às vezes isso não é falado em casa, mas as crianças e adolescentes acabam tendo acesso a esse conteúdo. E se a gente for pensar que são seres em formação, às vezes até mais ingênuos, né? Não muito descolados como um adulto, isso acaba influenciando eles, né? Então, quantas vezes a gente não vê alguém que praticou, por exemplo, a gente vê muito isso nos Estados Unidos, né? Aquelas coisas horrorosas que o cara entra e metralha todo mundo na escola, tal.
Quando vão ver, o conteúdo que essa pessoa acessou era horroroso, né? Geralmente, conteúdo nazista, né? Pregando morte de sei lá quem, e suástica aqui, metralhadora ali, ou seja, já tinha um envolvimento, né? Então, já tem uma questão individual mais fragilizada, é tipo uma chave fechadura, né? Daí ele conecta nessa coisa ruim que ele acha, e aí pronto, né? Tá feito o estrago. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, assim. Tem, claro, valores e questões familiares, mas hoje em dia a gente não pode negar que as pessoas têm acesso a tudo, né? Então, e eu não vou procurar esses grupos, mas quem já está, né, já tem uma questão psíquica importante, uma fragilidade maior, tem acesso a tudo que quer, gostaria e até não gostaria. A gente passou um período de pandemia, onde todos nós, a maioria de nós, ficamos fechados em casa por praticamente 2 anos, e essas crianças, adolescentes, ficaram em casa. E a nossa vida se tornou, a internet passou a ser parte da vida da gente. Antes da pandemia, por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui hoje seria uma coisa anormal. E hoje passa a ser a normalidade da nossa Uhum, vida, o mundo uhum, digital. uhum. A pandemia agravou esse problema? De bullying, eu diria que não, né? Até porque, assim, a gente vê muito mais o bullying da vivência, da convivência. Então, até tinha, eu lembro que alguns pacientes falavam, né, que um zoava o outro, porque a gente viu muito isso em casa, né? Passava o pai pelado atrás, aí pronto, os meninos já acabavam com aquele cara, né? Ou, sei lá, seu quarto é ridículo, né? Seu quarto é infantil e você tem 15 anos, né? Então, assim, uma exposição da vida é diferente a convivência. Então, o bullying realmente, assim, a convivência física, né, que se perdeu na pandemia, acaba estimulando muito o bullying, não o cyberbullying, que daí é outra história. Eu não acho que piorou, eu acho que as pessoas, de novo, acho que todo mundo começou a ter acesso a um conteúdo ruim, de novo, até pouquíssimo tempo atrás, as nossas crianças não tinham acesso a tudo isso, né? As crianças tinham o que os pais falavam, né? Se o pai falava que a gente tem que respeitar os negros, maravilha, né? Agora, se eu vejo na internet que eu preciso matar os negros, né? Então, assim, eles começaram a ter acesso a muito conteúdo que até muito pouco tempo atrás a gente não tinha, né? Então, de novo, eu acho que isso prejudica mais do que qualquer coisa, né? Então, isso que você falou, essa coisa online, de você poder pegar qualquer coisa, entrar em qualquer grupo, falar com qualquer pessoa, pode ser muito bom, mas também pode ser muito prejudicial. Então, de novo, a gente tem que fiscalizar o que que as nossas crianças, os nossos adolescentes consomem. Eu sempre falo, acho que a gente teve uma mudança grande, porque antes, quando o nosso filho estava em casa, a gente achava que ele estava seguro, né? Ele não está na rua para ser atropelado, assaltado, está dentro de casa, está guardadinho, né? Tava ótimo. E aí, de repente, com a internet, com as redes sociais, a criança está em casa, mas ela não está guardada, né? Ela está com acesso ao mundo, né? Então, a mesma coisa que a gente fala para a criança, olha, quando você sai na rua, não fala com estranho, não aceita bala de ninguém, olha para os dois lados para atravessar a rua, a gente tem que ter esse cuidado na internet também, né? Porque é terra de ninguém, né? Sei lá com quem ele está falando, sei lá que grupo que ele está entrando, sei lá o que ele está falando, né? Eu tenho pais aqui que levam choques, né? Porque a escola vai lá, chama o pai e o cara tá falando isso, né? Sei lá, eu empatizo com o nazismo, quero que todos os judeus morram, sei lá, né? E os pais nem estavam sabendo, né? Nem sabiam que o cara tinha esse conteúdo, que acessava essas coisas. Então é isso, a gente também, o mesmo cuidado que a gente tem fora de casa, a gente tem que ter com a internet, né? A gente tem que saber com quem eles falam, quanto tempo eles ficam na tela, o que que eles consomem, que grupos eles frequentam. A gente tem é super louco, assim, né? Porque às vezes os pacientes me contam umas coisas, né? Então, assim, tem grupo de tudo que você pode imaginar, sabe? De autolesão, de como fazer um transtorno, como ter um transtorno alimentar e poder se pesar direito para o seu médico não descobrir. Então, assim, são coisas horrorosas, né? Horrorosas e autolesivas, que a gente jamais teria conteúdo sem, teria acesso sem internet, e que hoje a gente faz tudo, né? Você fala com qualquer pessoa, você tem acesso a qualquer pessoa. Então, sim, nós como pais, a gente precisa ficar de olho nesse conteúdo do mesmo jeito que a gente ensina a criança a atravessar a rua, né? Então a gente tinha essa falsa sensação, né, de que estava todo mundo protegido dentro de casa, mas não estava, né? A gente está vendo o resultado disso tudo agora. E com um agravante, essas crianças convivem menos com a família, porque quando elas estão dentro de casa, elas não estão num espaço de convivência, elas estão trancadas dentro do quarto e Sim. não querem conviver com os pais. Sim, sim. Por isso que é isso, né? Acho que os pais têm esse papel ativo, essa obrigação ativa, né?
de bater lá na porta, porque a gente não entra em quarto de adolescente sem bater, e aí ver o que está acontecendo, né? E, inclusive, de poder fazer coisas juntos, né? Por exemplo, eu vejo pais que jogam videogame com o filho, legal, né? Eles estão interagindo, né? Então, assim, em vez de ficar cada um no seu mundo, eles jogam juntos, bacana. Mas a gente tem que saber o que as crianças estão fazendo, de verdade. Eu vejo no consultório surpresas horrorosas, né? Pessoas que postam coisas, né? Então, o cara vai lá e escreve que tá pensando em se matar, né? Daí todo mundo fica desesperado, liga pro pai, o pai nem tava, nunca sonhou isso do filho, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com a internet, muito cuidado. E aí, pensando um pouco isso que a gente está falando, né, de redes sociais, de internet, entra a questão, já que a gente está falando do bullying, do cyberbullying, que é o que a gente falou, né? A amplitude disso é infinita, né? Até hoje eu vejo tem vídeos, né, que a gente sabe que foram retirados, mas se acessa, né? Nunca mais se tira aquilo. Nudes, né? Eu sempre falo para os adolescentes, pelo amor de Deus, não faça isso, né? Mas às vezes eles não têm essa maturidade. Não, eu só vou mandar para o meu namorado. Não, querida, já caiu no mundo, né? E nunca mais se tira. E a gente vê realmente, né, meninas tentando suicídio depois de uma exposição grande, né? E a gente vê situações de filmar, né? Pessoas filmando, tendo relação, ou filmando, sei lá, meninas se trocando, de situações muito graves, né? Às vezes de uma ingenuidade, e que aquilo tem um alcance infinito, né? Então, o que a gente falou, o que antes era contido no ambiente escolar, né? Eu sofria bullying na minha classe, no máximo da escola inteira, agora é o mundo. Se eu não queria entrar na escola, agora eu nunca mais vou no clube, no prédio, eu não vou colocar minha cara para fora de casa, porque todo mundo está sabendo o que aconteceu. E todo mundo é todo mundo mesmo, né? Quantos casos a gente não tem aí de todo mundo saber, né, tal situação. Então, isso é muito sério, né? E a gente tem uma associação bem grande, se a gente for pensar que a adolescência é um período de muita fragilidade psíquica, né? Eles parecem super maduros e desenvolvidos, mas não são. Inclusive do ponto de vista cerebral, né? A gente ainda tem uma imaturidade cerebral. Então, o que a gente vê de tentativa de suicídio, de ideação suicida e até de suicídio, a gente tem vários casos documentados, né? De suicídio por conta do cyberbullying. E aí também entra uma outra questão que é o tal do cancelamento, né? Escrevi lá uma coisa na minha rede social, tenho X seguidores, o pessoal acabou comigo, pronto, é o fim do mundo. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa relação que a gente faz com as redes, principalmente os nossos adolescentes que não têm maturidade para isso. Então, a gente tem que orientar, não faz, não põe, não escreve, não manda, porque ele não tem essa sacada que a gente tem. Muito interessante isso. E tem uma situação, por exemplo, eu tenho uma conhecida que a filha dela era uma aluna normal, era uma adolescente normal, que tinha relacionamento normal, e aí um rapaz da escola que queria muito ficar com ela, que queria ter algum tipo de contato físico com ela se negou, ele saiu espalhando uma história inverídica na escola inteira, difamou essa menina e destruiu a adolescência dessa menina, mas destruiu, porque aí essa Uhum, menina entrou num colapso que ela falou assim: se tá todo mundo falando de mim isso, então eu vou ser isso, né? uhum, E uma menina que tinha tudo para ser incrível passou por um período horroroso. Graças a Deus, depois se recuperou e seguiu a vida adulta e tudo mais. Mas é um trauma pela briga do poder, né? E é isso, né? O adolescente, nós adultos já não lidamos, ninguém gosta, né? De ser exposto, de ser cancelado, ninguém gosta, né? Nem na reunião de condomínio do prédio a gente gosta, né? Que falem da gente. Imagina um adolescente, né? Que não tem estrutura psíquica para isso, por isso que eu falo. O adolescente, às vezes, a gente acha que ele é maduro, que ele tem. Não, gente, a gente tem que ficar em cima, não como da criança, mas a gente tem que ficar em cima porque eles não dão conta, né? A hora que dá ruim, né? Como eles falam, eles não dão conta, né? Então a gente tem que realmente ajudar antes de dar ruim, né? Olha, não faz, né? Não deixa. E é isso, né? Assim, e trabalhar realmente a resiliência, né? E a estrutura psíquica dessas pessoas, porque a gente vai levar bastante pancada ao longo da vida, né? Mas tem situações que são insustentáveis, né? Quando você tem 15 anos, a escola inteira está falando de você, para eles é realmente o fim do mundo, efetivamente é o fim do mundo, né? Então, como é que você vai lidar com isso, né? A questão das aparências, porque também é uma outra coisa que não tinha antes, né? Antes das redes sociais, a gente ia para a escola, tinha ali alguma situação que parecia que um colega tinha uma situação melhor que o outro, mas depois, quando vieram as redes sociais, começa aquela questão de se exibir, exibir o carro, exibir a casa, exibir o final de semana, exibir as férias.
Como que fica tudo isso também? Acho que esse é um outro problema. Nós, adultos, a gente espera, né? A maioria, pelo menos, temos um certo discernimento que a pessoa não posta as coisas ruins, né? Você não vai se postar lá de, sei lá, calcinha furada de bobs no cabelo. Você vai postar a parte legal do seu fim de semana, né? Olha, comi no restaurante X, saí com uma amiga maravilhosa, toda a minha vida é maravilhosa, né? A gente não posta o nosso dia, a gente posta recortes do nosso dia, dependendo do que a gente quer alcançar, né? Então, recortes engraçados, recortes bobos, recortes chiques, enfim, depende do que eu quero ali para o meu público. De novo, adolescente. Se eu não tenho, eu escuto muito isso no consultório, né? Eles falam assim: nossa, o fulano tem a vida perfeita, né? Eu falo: não, ele posta recortes que parecem a vida dele parecer perfeita. Né? Mas aí eu brinco que é uma briga que não acaba, né? Porque pro adolescente e alguém que não tem uma maturidade, uma boa estrutura psíquica, é isso. O fulano lá, que é o influencer, né? É perfeito, a vida dele é linda, né? Ele ganha presente, ele ganha dinheiro, sei lá, ele é lindo, ele não, né? E é difícil você fazer o adolescente entender que são recortes e é tudo comercial, né? De novo, você vai postando, dependendo da linha que você quer, né? O engraçado, o rico, sei lá, o que treina, enfim, né? É tudo arquitetado, justamente para essas pessoas caírem, né? E acreditarem que o estilo de vida deles é maravilhoso, é invejável e que eu só vou ser feliz quando eu tiver o carro X, a namorada Y, ou os amigos Z, né? E é isso, a gente vai criando um padrão que não existe. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque, de novo, os nossos adolescentes não têm maturidade para isso, mas eu acho muito interessante porque eles realmente falam isso, né? O fulano tem a vida perfeita, a minha vida é uma meleca, porque a gente acorda de mau humor, tem espinha, tem fome, tem sono, tem que estudar, né? Chega atrasado, sua, enfim, coisa de gente. E o fulano não, ele tá sempre, né? Então é isso, assim, como trazer essa coisa para a realidade, né, para o adolescente, mas é muito difícil. Falo que antes da internet, o único lugar perfeito eram as revistas de decoração. Sim, verdade, verdade, né? Dava uma baita inveja. E essas eram de verdade, né? Porque tava lá, alguém pelo menos tinha que montar para tirar foto, né? Hoje nem isso, né? Você tem lá os filtros, enfim, você consegue fazer um monte de coisa, né? E é isso, né? Assim, você vende o que você quer, vende, né? É um comércio, você está vendendo o que você quer. E muita gente compra, né? Mas compra como aquilo sendo uma verdade absoluta e como desfazer isso. E aí eu brinco, eu falo assim, tá, mas desses 500, quanto que você pega, né? Quem que você abraça? Com quem que você sai para comer, né? Quando você chora? Nenhum, né? Então, assim, olha como isso também ajudou a deixar os relacionamentos superficiais, né? Então, tenho 10, sei lá, 15 mil seguidores, mas eu não tenho um amigo, eu não tenho para onde correr. Isso a gente sabe que é um baita um fator de risco para transtorno mental, né? Você não tem, a gente chama de continência, né? Você não tem, é isso que eu falo, não tem onde pegar. Então, olha que loucura, né? A gente fica lá preocupado pensando em quantos seguidores a gente vai ter, quantos likes a gente vai ter, mas e cadê a pessoa real para te abraçar quando você precisa? Não tem. Então, essa inversão também aconteceu com os adolescentes, de realmente entenderem que as relações normais são essas, mas não são, nunca serão. Eu tenho um amigo, eu escuto muito isso. Ah, eu tenho um amigo, daí você vai investigando. Que amigo? Tipo, o cara mora na China, você nunca viu ele na vida, né? Tudo bem, você fala com o cara 10 vezes por semana, mas você nunca viu o cara, você nem sabe se o cara é o cara, né? Sei lá, se é uma mulher de 60 anos falando com você, a gente não vai saber nunca, né? Então é isso, assim, a gente tem que tomar cuidado. A gente precisa, nós, seres humanos, somos seres sociáveis e a gente precisa de relacionamentos, né? Saudáveis. Como que esses adolescentes chegam na vida adulta? Porque na minha faixa etária, né, eu tô com 56 anos, então assim, nos 40 a mais, eu começo a ver um monte de distorções aí. E tem essa geração que está chegando na vida adulta também. Como que eles estão chegando? Como que eles estão trazendo essa carga para a vida adulta? As redes sociais, ao bullying, a toda essa vida, né? Porque eu cresci brincando na rua, jogando bola, Sim, fazendo guerra sim, de mamona, sim, né? sim, sim. Então, a gente vê, inclusive, tem vários estudos mostrando, as crianças hoje não brincam mais, né? É um baita de um esforço. Eu falo que não tem competição para tela, né? Uma vez que você deu uma tela para a criança, você tirar aquilo e dar uma bola é um perrengue, né? Por isso que não dê. Né? Não faça isso. Porque a tela é maravilhosa, né? Ela é incrível e você pode fazer tudo nela. Então é difícil você tirar a tela e dar um Lego, dar uma bola. Então não dê a tela. E é isso, né? As pessoas, a gente tem vários estudos mostrando, inclusive, alteração de coordenação motora nas crianças, porque a gente sabe que brincar tem um lado lúdico importante, mas tem um lado motor de desenvolvimento psíquico e motor. Então, se eu mexo com massinha, eu vou estimular meus dedos, né? Eu começo a trabalhar a coordenação motora fina. Se eu corro, eu começo a ter noção de equilíbrio,
equilíbrio, né, de propriocepção, até onde eu posso encostar, se eu correr muito eu quebro a minha cara. Então, assim, são coisas que a gente vai aprendendo na infância, brincando, mas que tem um papel no nosso desenvolvimento, né? Eu falo, escolinha infantil não é bobagemzinha, né? É quando a coisa acontece mesmo, né? A nossa janela que a gente recebe todas as informações, então é importante. Parece tudo besteira, mas não é. E isso não tem mais, né? Então a gente vê realmente as crianças não brincam, as crianças não correm, as crianças não se relacionam, né? A gente vê, por exemplo, crianças que são filhos únicos, ou primeiros filhos, né? E que não têm relação com outras crianças, não tem. E os pais também não têm a menor ideia do que é uma criança, né? Assim, se isso tá normal, se isso tá de mais ou de menos, né? Então é isso, assim, as pessoas estão cada vez mais dentro delas, né? Relacionando cada vez menos e brincando cada vez menos, né? E o brincar é fundamental, qualquer um que trabalha com criança sabe isso, né? No desenvolvimento mesmo neuropsicomotor. A gente vê um rompimento importante e uma fragilidade muito grande das novas gerações de realmente não dar conta. Outra coisa que eu queria perguntar é o seguinte: eu percebi, né, aí nesse período da pandemia, que a gente teve uma quebra na formação desses adolescentes. Cada um numa casa, numa condição diferente, num nível diferente, principalmente no ensino público. Essas crianças estão com um aprendizado extremamente defasado, cada uma num ponto aí dessa história. Trabalhando com grupos de diversidade, a gente já tem um problema hoje de diversidade que fala-se que vai se resolver em X anos, e eu fico muito assustada, porque eu falo, resolveria-se em X anos se não tivesse acontecido a pandemia. Mas tendo acontecido a pandemia, nós vamos chegar numa bolha onde nós não vamos ter diversidade formada e preparada para ocupar os espaços que a gente está criando para ela. Eu estou errada nessa minha visão? Acho que a gente teve um atraso importante e acho que isso que você falou é fundamental, né? As escolas particulares, então quem teve acesso, né, ao ensino online, é, enfim, computador, celular, internet, casa, né? Porque tem gente que nem isso tem, né, para poder fazer todo esse estudo e depois correr atrás, né? Professor particular, as escolas super investiram, né, de voltar ao conteúdo lá atrás, enfim. E mas quando, enfim, infelizmente aqui no Brasil, a gente pode falar por aqui, né? O que a gente vê é que as escolas públicas simplesmente continuaram, enfim, né? E praticamente durante a pandemia não existiu ensino, né? Eles pegavam ou apostila na escola ou aula por telefone, né? Quando a pessoa tinha telefone, né? Então, assim, foi muito complicado. E sim, eu acho que fica cada vez mais essa diferença fica cada vez maior, né? Inclusive no ensino, que até poucos anos atrás o nosso ensino público era muito melhor que o privado, e hoje a gente está vendo isso inclusive nas universidades. Antes todo mundo queria fazer USP, Unifesp, enfim, hoje não. Né? A gente tem universidades privadas que são maravilhosas, caríssimas, e aí, de novo, quem pode, vai lá, né? E quem não pode vai ter que se virar para tentar entrar numa pública concorrendo aí com o mundo. Então é isso, né? Assim, a gente tem essa diferença muito grande e essa diferença acho que ficou muito maior com a pandemia, né? E as pessoas não têm conseguido se organizar para dar conta, isso que você fala, né? De ocupar os espaços que foi designado para elas, porque acho que muita gente parou lá atrás. Então eu escuto muito, a gente já está em 2024. Porque na pandemia, não, beleza, mas pandemia, né? Foi. Agora a gente precisa caminhar. Eu deprimi na pandemia. Não, tudo bem, mas isso faz 4 anos, né? E de lá para cá, o que aconteceu? Né? Então é isso. As pessoas meio que pararam na pandemia, justificaram a pandemia. Foi um período terrível, mas a gente precisa, né, continuar. E as pessoas ficam o tempo todo, né? Não, porque a pandemia não, acabou, né? A pandemia foi. Então vamos daqui para frente tentar caminhar, mas as pessoas também não se mexem muito para caminhar, né? Então isso que são cuidados que a gente tem que ter. Tem uma outra questão que é muito interessante, eu estava até falando isso ontem numa aula. Isso sim aconteceu muito, né? A gente começou a receber esses bebês da pandemia, né? Esse sim. Então, eram crianças que foram criadas em casa, os pais trabalhando, não tinham contato com ninguém. Então, basicamente, todos eram autistas, né? Porque não conseguiam interagir, não sabiam, enfim. E aí começou a chegar a criança, eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer com essas crianças? Então, o que que a gente fez? A gente colocou na escola, né? Quando podia voltar para o ensino presencial. Porque é isso, né? A hora que você põe aquela criança com os pares dela, né? Com crianças da mesma idade, que ela vai aprender a comer, a socializar, ir no banheiro, lá, 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 lá. A criança foi, ótimo, né? Então era uma questão da pandemia, foi. É isso que eu tô falando, a gente tem que ir depois de um evento adverso. As que não foram, daí essa sim, a gente precisa parar e olhar se não tem alguma questão maior além da pandemia. Mas, de novo, a gente passa por uma situação estressora,
Mas passado isso, a gente precisa dar um jeito de continuar, né? Não dá para a gente ficar justificando o tempo todo a pandemia. Não, né? A pandemia foi terrível, mas vamos lá. E o que a gente vê é que as pessoas não foram, né? Muita gente não foi. Você falou que dentro desses grupos diversos, você também trabalha com o grupo trans. Conta um pouco para a gente como que está essa representatividade, como que eles estão passando e como que eles estão sofrendo essa questão do bullying, do preconceito. Então, eu acho a população não só trans, né? Acho que todo mundo LGBT, enfim, toda a sigla, eu acho que são pessoas muito organizadas politicamente. E acho que tiveram que se organizar justamente por conta do preconceito, né? Então, eu acho que hoje é muito diferente do que era até que pouco, né? Sei lá, se a gente for pensar em 1970, era proibido ser gay, né? Lembra aquela história lá nos Estados Unidos, Madison, tal. Então é isso, assim, eu acho que eles foram se empoderando, né, e foram se organizando muito bem politicamente. Então hoje a gente tem ONGs e deputados, e, enfim, a gente tem uma representatividade gigantesca dessa população e que faz leis e que investe dinheiro. Hoje eu vejo uma situação muito, muito, muito diferente de antes, né, onde eles conseguem conquistar espaços dentro da universidade, né, nos trabalhos, a gente vê que todas as empresas hoje, né, fazem questão de contratar pessoas trans e de tratar adequadamente, né, pelo nome social, enfim, de todo um cuidado com o banheiro, né, que até muito pouco tempo atrás não existia. Então, acho que essa organização política de todas as pessoas dessa sigla, né, da LGBTQIA+, LGBTIA+, né, a gente não fala mais que, funcionou muito bem, né, acho que foi uma organização política muito boa, né, e que hoje tem retorno, inclusive está se pensando na questão de cotas para pessoas trans em várias questões, até em concurso público e tal, então acho que isso tem tido um retorno grande. E nas escolas? Como que essas crianças, É, porque a sexualidade hoje com os adolescentes é uma coisa diferente, né? Que a gente precisa entender, a gente precisa aprender e precisa respeitar. Tem bullying com eles, tem. é isso que a gente vê, que eles falam que é tudo normal mesmo, ou é normal da boca para fora? Então, a gente vê, eu acho que essa geração tem o seu lado ruim, que é o que a gente está falando, mas também tem um lado de aceitar a diversidade, né? Então, o que na nossa geração era absurdo, né? Sei lá, você vê uma pessoa trans ou até um casal, uma afetiva, enfim. Os nossos filhos, por exemplo, para eles é a coisa mais normal do mundo e ótimo, né? Porque tem que ser assim mesmo. Acho que as pessoas circulam melhor entre elas, né? Com muito menos preconceito. Agora, claro, sem dúvida, é aquilo que a gente está falando do bullying. Se a gente tem uma classe com 30 pessoas que são cis e um trans, a não ser que ele seja muito adequado do ponto de vista psíquico e socialmente, a chance dele sofrer bullying é muito maior, né? A gente está falando de uma minoria. Melhorou muito, mas a gente sempre tem que pensar que são pessoas, entre aspas, diferentes, né? E é essa questão do bullying, né? O bullying acaba sendo maior nessas pessoas que destoam, vamos dizer assim, da média. Então, o que a gente vê é que ainda existe bastante preconceito nas escolas, nos trabalhos. Então, apesar de ter andado muito, muito mesmo, né, recentemente, a gente ainda vê situações de transfobia, de homofobia, enfim, a gente vê várias outras situações. Como a gente falou, né, de racismo, de antissemitismo, enfim, acho que todas as minorias estão sujeitas aí, são sempre um foco de olho, né, de olhar, assim, de quando vai dar ruim em cima deles. Mas a homossexualidade deixou de ser o grande problema para eles, né? Porque a sensação que eu tenho é que são mais bem aceitos Enfim. e tá tudo bem, e eu posso experimentar, eu posso sentir, eu posso transitar nesse aspecto. Então, e essa representatividade agora, estando mais sólida, talvez sejam os que vão ter o maior ganho nos próximos anos em relação Sim. a sofrer Uhum. preconceito e assédio, né? Que o bullying a gente tem que pensar sempre como uma questão de todos, então, de novo, né? O problema não é a vítima ou o agressor, mas eu falo, é uma falha de todos nós, né? A sociedade, a família do agressor, a família do agredido, a família de quem assiste, né? O bullying é muito comum, tem os dois lados, mas tem o pessoal que está ali olhando, né? Que não faz nada, né? Ou ajuda, né? Então, esses também estão contribuindo para uma situação ruim dessa. A escola que não percebe, né? Hoje é lei, né? A escola é obrigada a resolver as situações de bullying, essas situações de agressão. Então, a escola é obrigada a fazer isso, que até pouco tempo atrás não era, acho que, sei lá, uma lei de 2020, talvez eu já não me lembro mais, mas não, acho que até antes, 2016, que a escola é obrigada a resolver essas questões, né? Não é, ela não está te fazendo um favor, ela é obrigada a fazer isso, né? Então é tudo isso, assim, eu acho que o bullying quando acontece, e acontece muito, ele é uma falência de tudo, de todos nós, né? Das famílias, da escola,
da sociedade, do agressor, do agredido. E aí acho que é um momento que a gente precisa parar e se pensar, né? Então, isso que você falou, será que é só da família, do agressor ou do agredido? Um pouco sim. Mas também tem tudo isso que a gente está falando, né? O conteúdo que é consumido, que as pessoas andam, com quem eles falam, que tipo de pessoa, que tipo de filho que eu estou criando, né? Um filho agressivo, um filho que não respeita quem é diferente, não respeita a minoria. Então é isso, acho que é uma. O bullying ele pega todas as nossas questões, né? Porque entra no campo social, no campo escolar, né, no campo pedagógico e no campo de saúde mental, né? Não há saúde mental com bullying. Então, acho que o bullying é uma questão muito central e muito importante que tem que ser vista por todos. Não adianta a gente achar que é só de A, B ou de escola, é de todos nós, né? Tem aquele famoso ditado, né? Diga-me com quem andas, que eu direi quem você é. Se os Sim, pais sim. começarem a perceber com quem os filhos estão andando, Uhum, vão notar que talvez, se eles estão julgando o comportamento dos amigos, os filhos também estão tendo esse comportamento sim, sim, sim. meio diferenciado. Uhum, Outro dia eu li essa frase de uma forma diferente, né? Porque na fase adulta, tem sempre aquela coisa, né? Diz que você é a média das pessoas com quem você anda. E eu brinco com as minhas amigas que eu falo assim: eu quero andar com vocês, vocês são incríveis, então vocês vão subindo a minha média, eu vou aprendendo coisas incríveis com vocês. uhum, E aí eu li uma frase que é o seguinte: diga-me com quem andas, que eu decido se eu quero estar junto. Que é a frase para o adulto, né? Porque quando a gente uhum, começa a ter o livre-arbítrio, a gente começa a ter a uhum, maturidade, uhum, a gente uhum. começa a decidir se a gente quer estar Sim. em Se a alguns gente grupos ou topa, não. né? E aí você falou um pouco da amizade do adolescente, eu vejo muitos adultos assim, eu recebo muitos adultos na mentoria, passando por transição de carreira, por algum momento da sua vida profissional ou pessoal, e a primeira coisa que eu pergunto é: você faz parte de algum grupo de apoio? Né? Uhum, Algum grupo de apoio, assim, você anda com pessoas iguais a você, com quem você pode uhum, trocar suas dores? E às vezes as pessoas me perguntam, mas como eu construo isso, né? Como que eu faço para uhum, entrar nesses uhum, grupos? uhum, Nem uhum. isso elas aprenderam, né? Sim, 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 sim. E como chegaram, né, nessa idade sem isso também. É isso, assim, né? O que deveria ser natural para nós, seres humanos sociáveis, não é mais natural e a gente vê o resultado, né? Assim, as pessoas que não têm isso que a gente falou, né? Não tem alguém para abraçar, não tem alguém para chorar, não tem essas amigas para elevar o padrão, são pessoas de altíssimo risco para um monte de coisa, né? E para nós, inclusive, para transtornos mentais importantes, né? A solidão, né? Que a gente viu que é diferente de estar sozinho, né? As pessoas estavam sozinhas na pandemia, mas não obrigatoriamente eram solitárias. Eu podia conversar com a minha família, eu podia, né, sei lá, ter meu gato, meu cachorro, enfim, não me sentir sozinha. Mas a solidão é um fator de risco para transtorno mental, né? E a gente vê as pessoas sozinhas. Uma vez uma dessas pessoas, ela falou assim: "Ah, eu tenho um grupo lá no WhatsApp." Tá, um grupo de quê? Ah, não, são pessoas da mesma área de trabalho minha e a gente troca informações de trabalho. Tá, mas você conhece essas pessoas? Não, não sei quem são. Bom, então, assim, o primeiro caminho que eu te sugiro, né? Comece a identificar quem são as pessoas, quem coloca os comentários mais interessantes que você Uhum, se interessa, manda um oi e convida para um café virtual, né? Fala uhum, seu nome, entende o nome dela, uhum, conta o que você faz, o que que essa pessoa faz, casada, não é casada, tem filhos, tem cachorro, tem gato, né? É a primeira forma de você começar a transformar o mundo digital no seu mundo real. Quem sabe uhum, é uma pessoa que você tem afinidade que você pode levar para um encontro real mais para frente. E uhum. até isso a gente precisa ensinar para as pessoas, Sim, sim. E isso você está falando de né? adultos, né? Imagina essa geração que está vindo, que já cresceu assim, né? Com tudo online, tudo à distância, as relações muito, muito frágeis, né? Muito distantes. Então é isso. Uma coisa que me chama muita atenção, né? Quando o adolescente troca de escola e é como se tivesse zerado, né? Ele não leva nenhum relacionamento. Imagina, escola a gente passa quase o dia inteiro, todos os dias da nossa vida, durante sei lá quantos anos, né? Não ficou um, né? Assim, meio amigo, né? Então isso me chama muito a atenção, né? Ah, eu mudei de escola, então pronto, acabou essa fase da minha vida. Não, né? Isso fez parte no momento, mas eu posso continuar levando as pessoas, né? Talvez elas não façam tanto sentido no outro momento, mas não quer dizer que eu vou eliminar elas, né? E o que a gente vê é isso, as pessoas vão mudando, né, de cidade, mudam de escola, entram na faculdade, e o que veio antes é como se não existisse, né? Isso é muito interessante também, né? As relações não existiram. Sabe que outro dia me convidaram para um compromisso e eu falei, gente,
Não posso, porque eu tenho um encontro com a minha turma da quinta série. As pessoas falaram, não, não acredito. Não, tô falando de verdade, gente. Não é turma da quinta série, é turma da quinta série fato real. E por Uhum, que que a turma da quinta série, e é o grupo mais coeso que eu tenho, se falar assim, uhum, qual é o meu grupo de apoio? Quais são as pessoas para as quais eu ligaria uhum, quando eu tivesse com dor de uhum, barriga? É para mim a turma da quinta série, porque a gente uhum, foi muito unido, uhum, cada um seguiu o seu rumo. A internet, o mundo virtual nos permitiu nos reconectarmos. A gente tem um grupo de uhum, WhatsApp e a gente se uhum. encontra, a turma da quinta série. Uhum, 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 uhum. É isso, né? Dá Então, para levar os amigos da quinta série com 56 anos, né? Agora, com assim, 56 anos, não dá para não ter nenhum, né? Nem da quinta série, nem da escola, nem da faculdade, nem do trabalho. É isso que a gente está falando, as pessoas estão sozinhas, né? E sem essa capacidade de se relacionar mesmo, o que diz muito dela, né? Quando eu não consigo me relacionar, eu tenho uma questão. Daniela, eu gostaria de agradecer o nosso papo. Acho que a gente está deixando aqui bastante história para as pessoas, para elas levarem aí de informação, principalmente para pais de adolescentes e de crianças, né, para se atentarem para a criação dos seus filhos. Qual seria, assim, uma chave importante que precisa ser os pais precisam estar sempre atentos. Qual seria um ponto de gatilho que poderia ser um start, porque algum problema pode estar acontecendo? E também queria falar para todo mundo que os seus contatos vão ficar aqui, né, no nosso, nos comentários do nosso podcast, para se alguém quiser ter alguma informação mais precisa, tá, e se identificou com alguma questão na sua família e precisar de algum apoio, alguma conversa, que pode entrar em contato com você. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, foi um prazer essa conversa. O que eu acho é que o gatilho aparece, o sinal de alerta aparece quando a gente não está de olho, né? Então é isso, eu não preciso esperar, é isso que a gente falou, né? Alguém me ligar para falar que meu filho postou que está pensando em se matar, né? Ou eu ser chamado na escola porque meu filho está agredindo alguém que é de uma minoria, né? Se eu acompanho meu filho, veja, eu não estou falando que é para ficar 24 horas, todos nós trabalhamos, temos vida, né? Temos relacionamentos, filhos, enfim, a gente tem que ter um pouquinho de cada coisa, não estou falando para fazer só isso, né? Que é para sufocar o adolescente e a criança, mas a gente tem que estar presente, né? Quanto menos presente, mais surpresa vai ser, né? Então, se eu estou ali acompanhando e eu sei que meu filho costuma tirar, sei lá, a média 7, de repente a média dele cai para 4, tem alguma coisa muito errada, né? Mas se eu não tenho ideia de como meu filho vai na escola, eu não vou saber, né? Eu só vou saber quando a escola me ligar, quando a coisa já estiver instalada e rolando há muito tempo e às vezes muito mais difícil de tratar. Então, de novo, acho que a partir do momento que a gente decide ter filhos, né, a gente tem um compromisso para a vida, né, de que a gente precisa acompanhar essas pessoas. E nesses sentidos todos que a gente falou, né, a gente precisa acompanhar com quem eles falam na internet, como eles estão na escola, como eles se sentem. A gente vê muitos adolescentes falando isso, né? Ah, minha mãe nunca tem tempo para mim, meu pai está sempre no computador, a minha mãe está no celular, enfim, ninguém olha na minha cara, né? Então é isso, assim, né? A gente precisa estar presente para os nossos filhos, e eu não estou falando de perder tempo, né? De deixar de trabalhar, de deixar de fazer outras coisas, mas às vezes meia hora por dia, como foi seu dia, né? Com quem que você brincou, com quem que você falou, o que que você comeu, enfim, coisas bobas que trazem um conteúdo tão importante para a gente, né? De o que está acontecendo com aquela pessoinha. E, de novo, a gente não vai precisar de um sinal de alerta, porque a gente já vê o processo acontecendo. Meu filho não dormiu bem hoje, não dormiu bem, né? Faz 3 semanas que ele não está dormindo bem, epa. Agora, 2 meses depois, quando, sei lá, ele dormiu na escola ou dormiu no ônibus, alguém te ligar, puxa, aí já foi, né? Já rolou demais o negócio, né? Então, eu sempre penso assim, acho que o sinal de alerta vem depois, no tarde, né? A gente tem que ter uma postura um pouco mais ativa antes, para não precisar mesmo chegar nesse sinal de alerta. E, de novo, é trabalhoso, né? Eu sempre falo isso para todos os meus pacientes. Eu tenho 4 filhos, né? Eu sempre falo isso. Tudo que a gente economiza hoje, com certeza vai sair mais caro amanhã, né? Então, o meu bebê que não dorme vai me dar um baita de um trabalho na adolescência, né? A minha criança que não come vai me dar trabalho. A criança que eu não sentei para estudar no começo da vida acadêmica, que eu não ensinei, que tem que fazer lição no dia, entregar a lição bonitinha, né? Não toda maçarocada de qualquer jeito depois do prazo,
vai me dar trabalho pedagógico. Então é isso, né? Tudo que a gente acha que a gente está economizando agora, a gente não está, né? Então, se hoje eu gastaria 5, lá na frente vai ser 50. Então, a gente tem que ter esse trabalho de investimento com os nossos filhos a vida inteira, porque senão vai dar trabalho e aí o trabalho é ruim, né? Então, acho que o trabalho é isso, é o sinal de alerta. Então, vamos tentar intervir e participar antes que a gente precise de um sinal de alerta, porque a gente tem milhões de sinais de alerta, né? Mas dá para a gente perceber as coisas muito antes disso. Daniele, obrigada por esse papo. A gente podia. É um papo um assunto que não termina, né? Mas foi Uhum. muito gostoso e eu espero que seja um alerta para os pais que estão aí com filhos em casa e que eventualmente podiam ter algum cuidado. Eu, Uhum. pessoalmente, eu diria o seguinte: se conseguir fazer 3 refeições na semana, todos juntos conversando sem celular, já Uhum. seria ótimo. Uhum. É isso, é o investimento, né? É E um obrigada pelo investimento. convite, foi um prazer.